A todos, vamos hoje a mais um encontro, de meditação, de reflexão, que nós fazemos todos os sábados, nessa atividade denominada O Espírito em Foco, onde procuramos fazer aí algumas meditações a respeito dos nossos comportamentos, das nossas necessidades, à luz da obra O Autoconhecimento, uma busca interior, que é a obra de Joana que nós estamos estudando agora. Que nós tenhamos aí então uma manhã feliz, de bastante produtividade íntima, Já que a tarefa mais difícil para todos nós é justamente essa, de querermos olhar para dentro. A gente gosta muito de olhar para fora, De verificar os outros, como eles estão se comportando, como eles estão agindo, e geralmente os elegemos como agentes da nossa infelicidade. Mas, na verdade, o que nos traz infelicidade é a inabilidade que temos de lidar com todas as situações da vida. Nós não temos ainda sentimentos com tanta nobreza assim, que nos facultem aí o ensejo de ver os outros como eles são, de aceitar a vida como ela é, lutando, é claro, fazendo a nossa parte, fazendo nossos esforços para melhorar, para conseguir melhorar a nossa vida, tanto material, moral, espiritual, de convivência, Se nós tivéssemos aqueles sentimentos já apropriados para essa empreitada, não seria muito difícil, Mas a gente ainda não tem. Mas cabe-nos essa busca incessante. Porque quanto mais retardarmos o autoconhecimento, o autoaprimoramento, a melhoria de nossos sentimentos, mais tempo infelizes nós ficaremos. Porque a felicidade só depende exclusivamente de nós, da forma como nós nos comportamos emocionalmente. Se nós observarmos na humanidade as pessoas que fizeram grandes obras, que lidaram com muitas coisas no mundo, eles tiveram enfrentamentos muito sérios, sofreram perseguições, ataques, moral, físico, mas nunca desistiram dos seus intentos e nenhum deles esboçou no rosto qualquer traço de infelicidade. Qualquer traço de infelicidade. Nós vemos aí a vida do Chico e outros tantas nobres almas que estiveram aí sobre a Terra, e eles tinham muito mais problemas que nós. Tiveram enfrentamentos que nós talvez sucumbiríamos. E eles ficaram de pé justamente porque tinham nobreza, O bom sentimento, ele sustenta os empreendimentos do espírito sem a necessidade dele de depender diretamente da aprovação ou de forças que venham dos outros. Porque a força que move a nossa vida vem de nós mesmos, da nossa natureza, do Deus presente em nós, no nosso coração, na nossa alma. É de lá que vem a nossa força. Quando nós recorremos ao Criador para o lado de fora, nós não encontramos e sofremos, porque fazemos um monte de exigências, fazemos um monte de pedidos e acabamos não conseguimos nos sentir confortados. Mas quando nós visitamos Deus por dentro, e infelizmente isso acontece na grande maioria das vezes na hora da dor, quando é que nós buscamos o Deus internamente? Quando a dor bate às nossas portas. Infelizmente. Nós procuramos Deus nesse momento onde a alma então se constrange toda, se envolve toda, e aí fragilizados nós procuramos o Pai dentro de nós. E aí a gente consegue encontrá-lo, porque é o lugar onde Ele sempre esteve e é o lugar onde Ele se manifesta sempre. Quando nós olhamos para o céu e estendemos as mãos, na verdade, nós queremos um Deus que não tenha nada a ver conosco, que atenda aos nossos pedidos, mas nós não queremos nada com Ele. Mas quando a gente viaja para dentro, a gente é obrigado a mudar sentimento, a transformar sentimentos. Nessa transformação do sentimento, na paciência, na tolerância, na compreensão, no perdão, nós acabamos encontrando Deus em nós. E aí a gente se sente muito forte. Eu ouvi uma senhora amiga minha, ela disse assim: eu venci a minha doença. Eu disse: mas que bom. Ela disse assim: mas muito mais do que vencer a minha doença, eu venci a mim mesma. Porque eu estava num dia, na minha agonia, na minha insegurança, no meu sofrimento, no meu quarto, e de repente comecei a pensar na minha vida. Comecei a pensar
em tudo que eu já vivi, nas coisas que eu já fiz, nas coisas que eu já participei nesse mundo. E eu comecei a me observar. E verifiquei que eu tinha um monte de sentimentos mesquinhos, de coisas pequenas que eu sempre valorizei, coisas que não valiam a pena em relação a... E eu estava perdendo a oportunidade de conviver com as pessoas. Na iminência de partir logo, eu percebi que eu não tinha convivido com eles. E vi que não tinha convivido com eles por causa da minha mesquinharia. Porque eu era uma pessoa extremamente dura e queria que as coisas sempre fossem feitas do meu jeito. Como não era, então eu resolvi me tornar uma pessoa amarga. Porque ser amargo é uma decisão. A gente decide se tornar amargo. Mas a gente acha que não. Você fez isso comigo. Olha o que você fez com a minha vida. Você me tornou uma pessoa amarga. Você me tornou uma pessoa dura. Não. Eu me tornei uma pessoa amarga. Eu me tornei uma pessoa dura porque eu quis. Eu decidi assim. Porque não aceitei as coisas como elas eram. E ela disse, quando eu reconheci isso, é como se uma cortina espessa tivesse se aberto, saído dos meus olhos, e eu comecei a enxergá-los como meus entes queridos, como pessoas que eu amava muito, e que os meus sentimentos estavam impedindo de ter uma relação saudável e de aproveitar essa relação para poder crescer e amá-los como eles eram. Hoje eu sou uma pessoa feliz, e o médico disse que eu estou curado. Então, isso é autocura, né? Ou seja, à medida que a gente consegue tratar o sentimento, automaticamente o corpo também é tratado. Porque as doenças ou as anomalias físicas ou emocionais, elas nada mais são do que exteriorizações do próprio espírito, das suas dificuldades, das suas aflições. E algumas delas a gente já vem carregando há várias vidas. Aquela implicância que a gente tem com a pessoa, ou com as pessoas, ou com as coisas, a gente vem arrastando isso há várias vidas. Aquela forma negativa de ver a vida, de ver as coisas, nós vamos arrastando isso há várias vidas. E nós precisamos corrigir essa ótica, senão não conseguiremos encontrar essa paz que não depende de ninguém. O nosso bem-estar íntimo não depende de ninguém. Ah, mas são os meus filhos, eu preciso cuidar deles. São os meus filhos, mas eu estou mãe, eu estou pai. Eu não sou mãe, não sou pai. Os filhos não são meus, são de Deus. A gente mais nada faz do que emprestar um corpo. Ajudar a construir um corpo para eles se habitarem, mas eles não são nossos. Ninguém é de ninguém. Então, cuidar da educação de alguém, ajudar alguém a se educar é uma coisa. Achar que a pessoa é propriedade nossa e que a gente vai mudá-lo, e se ele não for como a gente quer que ele seja, a gente então entra num processo de desgosto, de frustração, né? Quantas vezes a gente escuta a pessoa dizer, minha vida, eu só tenho desgostos. Por que não tem gosto? Em vez de ter desgosto, né? Não é mais fácil ter gosto? Mas é porque a vida e os outros não correspondem às nossas expectativas. Mas se correspondessem, a gente ia encontrar uma outra maneira de ser infeliz. Não tem jeito. Se a pessoa fosse exatamente como nós quiséssemos que fosse, a gente ia achar outra coisa para poder representar a nossa infelicidade. Porque ser feliz ou infeliz é um estado de alma. Não depende de circunstância alguma, nem de quem quer que seja. Não depende. Existe uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde a respeito do desenvolvimento e envolvimento social, onde eles dizem que ter tudo, inclusive família, saúde, bem-estar material, não é garantia de felicidade. O nível de bem-estar das pessoas não é medido pelo que elas têm, nem com quem elas estão, mas pelo nível de autossatisfação que experimentam. Então, as pessoas que experimentam estados de bem-estar são aquelas que são de bem com elas mesmas. São pessoas de bem com a vida. Então, eles foram nas casas, foram nas praças públicas, foram nos lugares e encontravam as pessoas e iam entrevistando. E aqueles que diziam estarem de bem com a vida, nem sempre tinham uma vida material, uma vida de família, completamente como são os padrões desejáveis por todas as pessoas. Mas eram pessoas felizes, porque eles eram felizes, a despeito do que estivesse acontecendo com a sua caminhada. Claro que a gente pode ficar triste, né? A gente vê alguém indo para um mau caminho, você não vai ficar sorrindo, feliz da vida, né? Tem um filho, tem alguém, um coração querido, indo para um caminho que não é o ideal, mas daí experimentarmos remorso, amargura, mal-estar, há uma distância muito grande, né? Na verdade, a gente experimenta isso por conta dos sentimentos muito próprios nossos, né? Então, nós terminamos falando aqui do item
programa de saúde, a Joana estava dizendo que a gente tinha que cultivar a confiança e a alegria no trato com os demais membros da sociedade, começando pelo lar. Ou seja, na família, que é o nosso reduto mais próximo, é ali que a gente começa a treinar os nossos sentimentos. Manifestar alegria e confiança melhora o aprendizado dentro da família, melhora também o trânsito das almas que são convidadas a viver juntas, né? A gente para de jogar lixo em torno da gente e para de reclamar também dos outros com quem estamos convivendo. Nós reclamamos muito das pessoas com quem nós convivemos. Lamentamos, reclamamos demais. Quando fazemos isso, a gente joga lixo psíquico dentro do lar, para todo lado. E alguém vive agradavelmente no meio do lixo? Como é que seria se a gente pegasse uma barraca, né? Fôssemos lá, escolhêssemos um monte mais alto de um lixão, né? De um depósito de lixo, e colocássemos a nossa barraca lá. É um perfume muito agradável ali, né? Nossa, são fragrâncias assim, as mais diversas, né? É uma alegria viver ali, não é? Gostoso. A gente pode levantar de manhã, abrir os braços, né? Olha para um lado de cá, é lixo. Olha para lá, lixo. Olha para lá, lixo. E respira aquele ar gostoso, perfumado, de cheiro de peixe para baixo, né? Peixe podre para baixo. É isso que a gente faz com o nosso lar quando nós não manifestamos alegria e, ao contrário, manifestamos amargura, frustração. Então, quando a gente cultiva essa alegria, a gente faz o quê? A gente começa a espalhar perfume, flores pelo lar. E quem convive conosco vai se beneficiar disso. E vai ter vontade de ser assim também. Isso não estamos falando de lar perfeito, não. Todo lar tem problema. Os espíritos que são convidados para conviver sob o núcleo doméstico têm problemas sérios para resolver. Nós que convivemos em família temos problemas sérios. Quando não tem dentro do lar diretamente, tem nas imediações, com parentes, com a família. Temos, não tem jeito, né? Cunhados, tios, sogras, sobrinhos, né? E aí vai, quando não tem dentro do próprio núcleo familiar. Tem a volta. Faz parte do quê? Do círculo educativo da vida. E é com esses que nós temos as lições mais urgentes. As matérias que nós temos que fazer rápido para poder eliminá-las, né? Estão exatamente aí ao nosso lado. A gente não passa, não deixa a faculdade enquanto não eliminar todas as matérias, senão vai pegando dependência. E nós estamos em dependência há quantas vidas, né? Eu estou aqui com a Jurema e falo, meu Deus do céu, não resolvo o problema com essa criatura. Estou em dependência com ela faz várias vidas, não passo na matéria. Porque depende de mim, não depende dela. Ah, mas e se ela continuar sendo a caninana que eu falo que ela é? Pois é, se ela continuar sendo a caninana, problema dela. A cobrinha é um problema dela. Mas eu preciso resolver o meu sentimento em relação a ela, não é ela resolver o problema dela. A problemática da vida dela é dela, mas a minha eu tenho que resolver. Ou eu resolvo, ou permaneço no círculo estreito, na fieira das reencarnações, no círculo estreito das resoluções que vão ficando sempre para depois. Então, cultivar a alegria, principalmente dentro do lar, né? Irradiar simpatia e esperança, a Joana fala. Porque quando a gente faz isso, a gente produz uma aura que alenta e agrada a todos. A gente não vai ser aquela pessoa que quando a gente chega, todo mundo sai, né? Os famosos desmancha rodinha, né? A pessoa está conversando, chega alguém, um sai para lá, outro sai para lá, outro sai para lá, larga a pessoa sozinha. Porque a irradiação dela não é boa. Os hábitos que ela manifesta não são bons, né? Lembra aqui a gente irradia em torno de nós o que nós pensamos e o que nós sentimos. Nós irradiamos em torno de nós, formando uma aura, uma atmosfera, que é percebida imediatamente pelos outros seres humanos como nós, que captam vibrações, captam irradiações. A gente faz isso dentro do lar e faz isso fora do lar, né? A gente pode transformar o local que a gente trabalha num cantinho do céu ou no inferno, num pedacinho do inferno. Ah, mas se estiver todo mundo mal, só eu, vai adiantar alguma coisa? Eu ficar bem? Vai, para você vai. Pode adiantar para eles, mas para você vai. Porque se eu
ficar bem, se eu permanecer em paz, as vibrações irritadiças que venham dos outros não me alcançam. Mas se eu não estiver bem, eu vou fazer o quê? Eu vou entrar na mesma sintonia de todo mundo e vou ficar pior ainda. Aí aquele dia que a gente sai do trabalho, quanta gente reclama, né? Chega à tarde e fala assim, nossa, hoje parece que eu estou carregando 400 quilos. Sai do trabalho à tarde que está assim, com as costas curvadas, né? Nossa, hoje parece que eu estou carregando aqui 400 quilos, né? Esse povo hoje aqui estava difícil. Não é? O povo pode até estar difícil, mas o problema sou eu. Por que eu entrei na sintonia e absorvi todo esse peso? Porque eu não estou lidando bem com os meus sentimentos, né? Aqui o meu coração não está lidando bem com os sentimentos. Os meus pensamentos também não estão bons. Então o que eu estou irradiando está o quê? Na mesma frequência daqueles que estão vibrando ao meu lado. Né, professor? E aí, frequências semelhantes, né? Se eu pego o rádio, vou girando o seletor e acho a estação, pronto, estou na mesma. O pior é que quando as frequências são semelhantes, a tendência é explodir. Exatamente, sobrecarga, né? Como ocorreu com uma ponte nos Estados Unidos, por causa do vento que soprava na mesma frequência natural da ponte. Isso. A ponte que rompeu porque ela foi vibrando mais intensamente e ela se rompeu. Isso é tão verdade que a gente costuma dizer isso, né? Hoje eu estou para explodir. E está mesmo. Porque a gente está o quê? Você já está sobrecarregado com as suas próprias vibrações. E absorve a dos outros, vai explodir. Aí, chega em casa, pior é que explode no pior lugar que podia explodir, né? Chega em casa e explode com a família. Depois vai chorar no quarto arrependido. Não é? Explode, fala um monte de coisa, aí vai lá no quarto chorar. Arrependido. Arrependimento não paga dívida. Então, tipo assim, a gente melhora e tal, consegue devagarzinho, aí de repente é uma pessoa assim, mesmo você tentando, né, ter amizade com ela, assim, tal, a pessoa, sabe, que é assim, é normal a pessoa, tal, a gente, como a gente faz, a gente deve sair amiga dela ou continuar amigo dela? Não, a gente deve permanecer amigo de todo mundo, né? Conviver é outra história, né? A gente só deve procurar convivência com aqueles que nos acrescentem, que nos tragam bem-estar. Agora, a compreender e aceitar, a gente deve aceitar todo mundo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo que ninguém deve dar o pescoço benevolentemente para o inimigo cortar. É óbvio que eu sei se tem uma pessoa que quer me prejudicar, eu não vou lá dar o meu pescoço para que ela corte, né? Eu vou ficar eu vou ter que ter atenção com relação à minha convivência com ela. Mas eu não preciso manifestar em relação a ela nenhum sentimento ruim. Compreendê-la na condição dela, deixando-a ser como ela quer ser. O problema é que a gente depende da aprovação dos outros, depende dessas relações para ficar bem. E aí é o grande desastre nosso, né? Porque como a pessoa não reage como nós gostaríamos, a gente fala assim, será que o problema é em mim? Já fiz tudo que eu pude, não adianta? Então, se você já fez tudo que compreende que pode e não adianta, deixa para lá. Só não entra na sintonia da pessoa, não vibra contra ela, não deseja mal a ela, né? Se vier conversar, conversa, se vier conviver, convive, mas não, sem vibrar mal contra a pessoa, né? O problema é que a gente fica mal, e quando a gente fica mal, a gente começa a irradiar. E aí vira aquela coisa, né? Aí nós criamos os conflitos, né? Nós criamos os conflitos em torno de nós. Então deixar os outros sempre serem como eles quiserem ser, porque a gente não tem como, por mais que a gente goste de alguém, por mais que a gente queira conviver com alguém, às vezes não dá, não tem jeito. E a doutrina espírita fala que o coração bate bem diferente à presença de um amigo e de um inimigo. Alguém que você tem um coração que você ama, que você gosta, teu coração bate bem diferente do que alguém que você sabe que não gosta de você, alguém que suas vibrações e pensamentos e índole não bate com a da pessoa, é muito natural isso, né? Mas só que a gente não deve vibrar contra ninguém. Deixa a pessoa ser como ela quer ser, né? Mantenha ela lá. Se você já fez todos os seus esforços, já tentou o que você pôde e não tem resposta, deixa a pessoa ser como ela quiser ser, né? Porque em princípio nós estamos sozinhos mesmos, né? Em princípio estamos conosco mesmo.
Nós estamos conosco mesmo. Como nós colocamos há instantes atrás, a nossa paz não depende de nada que vem dos outros, né? Na fieira evolutiva, somos nós e Deus. Nós não podemos contar nem com o nosso ente querido, nem com a pessoa que a gente ama. Porque nós estamos aqui agora, daqui a um instante não estamos mais. Pode ser que numa outra vida eu nem reencontre essa pessoa. Mas se tem alguém que eu vou ser obrigado a estar pela eternidade, é comigo mesmo. Então eu não posso fugir de mim mesmo. Então se eu não construir os sentimentos ideais para ficar em paz, sou eu que vou sofrer. Porque é o outro que me atazanou, que me aborreceu, pode ser que eu nem o encontre mais por algumas vidas, nem encontre ele. E aí? O problema é que eu não construí o que eu precisava para a minha felicidade e vou sofrer a consequência de não ter aquele elemento, aquele recurso que eu pude treinar enquanto estava com ele. Porque as pessoas que nos desafiam são os que mais nos ensinam, são os que mais nos dão suporte para desenvolver os bons sentimentos. Pode ser que amanhã eles não estejam conosco mais, nem nessa vida e nem em outra. E a gente que não aproveitou a oportunidade para crescer vai sofrer, vai continuar sofrendo, porque continuamos como somos. A pior coisa que pode nos acontecer é continuar como a gente é, porque tudo progride, a natureza evolui e nós temos que evoluir também, melhorando o sentimento todo dia, todo dia. A doutrina espírita diz assim, que a gente possa todo dia, quando levantar de manhã, dizer: hoje eu estou melhor do que ontem. E amanhã, certamente, vou estar melhor do que hoje. Porque a gente veio para a Terra, para deixar a Terra melhor do que nós chegamos. O difícil é chegar no final da jornada, né, carregando problemas maiores do que aqueles que a gente trouxe. Não é pior. Então fulano ficou pior. Não. Ninguém piora. Não se desevolui, né? Ou seja, ninguém involui, né? A gente evolui. O que pode acontecer é a gente arrumar mais problema dentro daquilo que a gente não cresceu. Então a gente angaria débitos dentro do processo que a gente não cresceu, nós angariamos débitos. E aí, nesses débitos, a gente acaba sendo infeliz, né? Mas não ficou pior não, ninguém fica pior, né? Usar a conversação como elemento catalisador de novas ideias de enobrecimento, ventura, que estimulam criatividade, coragem e perseverança no bem. Cuidado com a conversação, né? Se a gente quer ter paz, precisa saber o que fala, tomar cuidado com o que conversa. Evitar as rodas de fofoca, né? De maledicência. Não veicular, não noticiar, não propagar notícias ruins. Aparece uma notícia na TV ou em qualquer lugar, ou alguém falou, a gente logo quer falar aquilo para alguém. Eu ouvi de uma pessoa uma vez assim, mas se a gente não comentar as coisas, como é que a gente faz para interagir com as pessoas? Uai, mas tem que conversar as coisas piores, as coisas ruins? Então não tem nada de bom que a gente possa começar uma conversação com a pessoa sem iniciar a conversa fazendo uma fofoca, ou falando mal do governo, ou falando mal sei lá de quem? Não estamos dizendo que está certo, mas eu preciso começar uma conversa assim? Chegar para outra, bom dia, você viu o índice, a gasolina subiu. Tem um propósito um negócio desse? Chegar para o outro e dar um abraço, que bom te encontrar, você viu, rapaz, a luz vai subir 35%. Ou então, né? E aí, tudo bem? A vida está difícil. Quem não sabe que a vida está difícil? Todo mundo sabe. Agora, eu inicio a conversação desse jeito, o que eu espero? Né? O que eu posso esperar do meu dia, da minha... Né? Que ideias eu estou propagando? Eu estou ajudando as pessoas a serem otimistas? Porque se existe uma onda de pessimismo na sociedade, é óbvio que todos os organismos sociais sofrem com isso. Porque o pessimismo é uma ferrugem, é a areia que a gente joga nas engrenagens sociais. Porque onde você acende uma luz, a treva bate em retirada. Sabe por que os políticos, os maus políticos, os maus dirigentes sociais, os maus religiosos, as pessoas mal intencionadas não saem do lugar que elas estão? Porque a gente ajuda elas a ficarem lá. Nós vibramos, está tudo ruim, está tudo mal, está tudo horrível. E é dessas vibrações que eles se alimentam. E é aqui mesmo que eu fico. Porque se a gente acendesse uma luz, né? Não, vai melhorar, a vida vai ficar ficando... Olha, ela está melhorando. Hoje nós estamos melhor do que um tempo atrás. Antigamente passava fome, hoje a gente não passa. E falar e comentar coisa boa, as pessoas não vão suportar ficar onde elas estão e vazam de lá. Mas se a gente
vibra na mesma sintonia deles, como é que a gente quer que as coisas melhorem? Se a gente, em vez de acender luz, apaga, né? Taca pedra nas luminárias, vai quebrando tudo, a treva vai espalhando. Na verdade, eles são nosso espelho. É espelhos, né? Eles são a nossa representação do que a gente sente e pensa. Enquanto formos pessimistas, né, derrotistas, e nós vamos acabar fazendo o quê? Vamos acabar vibrando e colocando nesses lugares as pessoas que têm esse perfil. Então, se a gente quer mudar alguma coisa, primeiro tem que mudar aqui. Começarmos a espalhar otimismo, né? Como a Joana coloca aqui, né? Usar conversações de enobrecimento, que estimulam a criatividade, a coragem e a perseverança no bem. Às vezes tem um sujeito lá, um deputado, um político, sei lá o quê, um dirigente de alguma sociedade aí, de algum órgão social, que está doido para fazer uma falcatrua. Se todo mundo começar a vibrar bem e falar, não, o nosso país vai melhorar, as coisas vão ficar bem, só o bem vai se espalhar por todo lado, as pessoas vão acordar, vão ficar bem, essas ondas inibem a vontade de fazer o mal daquele que faz. Porque se o mal colabora com o mal em toda parte, quando eu tenho um pensamento ruim, eu colaboro com o mal que existe em toda parte. Mas quando eu tenho um pensamento bom, eu colaboro com o bem que existe em toda parte, da mesma forma. Então, se tem legiões de espíritos benévolos tentando trabalhar pelo bem da sociedade, pelo nosso bem, eles precisam da nossa sintonia, eles precisam das nossas vibrações, de um pensamento elevado que alcance distâncias longínquas, levando bem-estar, levando confiança, levando perseverança. Primeiro que nós não estamos passando por nada que nós não merecemos. Tudo que nos acontece está na direta relação da nossa necessidade. Nós estamos dentro da nossa necessidade. A gente pode lutar para melhorar, mas deve evitar a crítica. Aquela crítica ácida, né? Azeda, dura. Temos que evitar. Falar mal do mundo, falar mal da sociedade é falar mal de nós mesmos. É falarmos mal de nós mesmos. Porque ninguém está no lugar que está por acaso. Ah, por que eu não nasci no Japão? Porque o compromisso da gente era aqui. Ou a gente está achando que Deus se enganou. Deus não se enganou nem com a família que nós temos que nascer, nem com a cidade onde nós estamos, nem com o trabalho que a gente faz, nem com o país que a gente vive, nem com o mundo que a gente está. Aliás, né? Estamos muito bem acomodados aqui nos braços de Jesus porque Ele nos ajudou, porque Ele escolheu a gente para ajudar. Recebeu a gente aqui na Terra, nesse mundo aqui, porque provavelmente a gente talvez teria, aí de acordo com o nosso padrão vibratório, tem que escolher um mundinho diferente aí para viver. Ele falou, não, pode vir para cá que eu ajudo. Vem aqui que eu vou te ajudar. Aí ele disse, não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi. Ele disse. Então, vai saber onde nós estávamos por aí, né? O Dr. Bezerra disse que nós não somos da Terra, que nós somos de outros mundos, que nós íamos para cá, para este planeta, para dar continuar o nosso processo evolutivo. Então, vai saber de onde nós viemos, o que a gente fazia por lá. Né? Ou seja, Jesus recebeu a gente aqui e a gente está reclamando. Né? A pessoa que comete um delito grave, subtrai de uma família um pai, uma mãe, né? Por matando alguém, tirando a vida, e depois quer condições agradáveis para ele lá na cela. Não, mas eu quero aqui um colchão com densidade 45, porque eu tenho né? Essa comida aqui, esse bifinho aqui não está legal não, quero outro melhor. Mas e o coitadinho da família que ficou lá, a mãe, que não tem, agora que está sofrendo para dar de comer para o seu filhinho, né? Para que o filhinho dela não vai ter o bifinho na panela, porque o pai foi embora. Então a gente é mais ou menos assim, nós somos presidiários que queremos exigir condições especiais para nós, com grandes débitos feitos, né? Grandes débitos. Então precisamos aceitar a proposta de Jesus e trabalharmos para melhorar a cela que a gente está. Verificar qual é a cela moral que nós nos encontramos, qual é a cela moral que eu me encontro preso. Nós sabemos qual é o nosso defeito. Esse defeito é a cela moral que a gente se enfia. E Jesus trouxe a gente para cá para ajudar a gente.
Falou, não, vou levar vocês para uma penitenciária um pouquinho melhor. Tem um pouquinho de calor lá, faz um calorzinho, né? Tem assim, faz um solzinho meio brabo, mas nada que não possa ser suportado. Mas também tem ar-condicionado, tem ventilador, tem teto para ficar embaixo, né? Tem umas árvores lá, vocês vão dar um jeito. Tenho certeza que vocês vão arrumar uma forma de ficar bem. E a gente reclama das condições. E aí o próprio mestre que trouxe a gente aqui, vem aqui para ensinar alguma coisa, a gente mata ele. Aí a gente mata ele, né? Me vinguei, né? Me vinguei desse planetinha danado onde o Senhor colocou a gente. Pois é. Que falar do porco que morde o tratador? Né? Do animal que ataca o seu tratador. Que dizer? O Evangelho segundo o Espiritismo fala: que dizer do jardineiro que, em vez de usar a enxada para poder arrumar o jardim, bate na cabeça do seu senhor, né, com a enxada? Que usa a enxada de maneira indevida, né? Que dizer? Vamos continuar presos. Vamos continuar ainda aqui por um bom tempo. Isso não mudar a gente de prisão, né? Porque tem planetas piores do que a Terra por aí. Se a gente não tiver jeito, a gente vai para lá, né? Que são as prisões de segurança máxima, né? Vão mandar a gente para uma prisão de segurança máxima. Aí vamos para outros lugares, para outros mundos, para tentar dar uma melhoradinha lá, né? Lá tem o calor é um pouquinho pior do que aqui. Porque lá ainda tem a maioria dos vulcões não foram extintos ainda, estão tudo em erupção. Então quando a gente não tem que fugir de dinossauro, tem que fugir das erupções. Banir quanto possível do comportamento a crítica ácida e destrutiva, os conceitos chulos e irresponsáveis, as diatribes e os verbetes sarcásticos que envenenam o coração e enfermam a alma, transferindo-se pelos condutos do perispírito para o corpo. Muitas das doenças que nós manifestamos são estados de almas enfermiços nossos. Não mudamos, o perispírito tem os seus condutos próprios para absorver do espírito as energias infelizes que nós nutrimos nos nossos sentimentos. E nós adoecemos. Na verdade, não existe doença, existem doentes, enfermos da alma. A Terra um dia não vai ter mais enfermidade. Nós estamos chegando perto de um período onde as enfermidades vão desaparecer. A cura para a maioria e quase totalidade das doenças já está a caminho. Mas esse tempo aguarda que nós nos modifiquemos, para que a gente possa ser beneficiado com isso, né? Será que o Ebola já acalmou? Acalmou. Estava morrendo de medo de virar uma epidemia mundial e o tratamento que eles fizeram lá não resolveu total, mas assim, não espalhou. Tudo está sob controle, né? A gente acha, quando a gente vê uma coisa ruim acontecendo, uma doença, ou às vezes um foco de violência como tem lá no Oriente Médio, para aquela região, a gente fala, agora o mundo está perdido. Está nada. Não está perdido coisa nenhuma. Tem alguém no controle. Nós esquecemos que Jesus está no controle. A gente não vai fazer desse mundo o que a gente quer. A gente vai até atrapalhar um pouco, mas destruir o mundo, fazer o que a gente quer com esse mundo, a gente não vai conseguir fazer. Porque nós temos quem cuida de nós. E no momento oportuno, existe o bloqueio. Ó, daqui para frente vocês não vão. Acabou. Né? Bota a mão ali e não vai mais. Lembra da Guerra Fria? Todo mundo estava esperando um levante nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia. O que aconteceu? Desencarnou um de lá, mudou o governo de cá. Acabou. Morreu o assunto. Né? O de lá ia para a janela assim, ó, mas uma múmia. Fazia assim para o povo e voltava lá para o gabinete dele. Aí o mundo espiritual falou, tá bom, meu filho, você é um incitador da violência, você está colocando o mundo em perigo, vem cá, vem embora, vem. Tuf, desencarnou ele. E o outro, que estava muito seguro, perdeu a política, ganhou um outro no lugar, morreu tudo. Entrou 2 moderados, acabou o problema.
Então, nós não estamos no controle das coisas, né? A gente só está no controle da nossa vida. No controle da vida do mundo, do planeta, e nem dos outros a gente não está. A gente acha que controla o outro, né? A gente quer controlar as pessoas, quer controlar o mundo, mas não controlamos. Só podemos controlar a nós mesmos. E é um descontrole danado, né? É um descontrole danado. A única pessoa que a gente pode controlar, a gente não controla, que é a gente mesmo. Ai, sai da minha frente que hoje eu estou descontrolado. Pois é, devia estar controlado, né? Eu estou para explodir hoje. Pois é, não devia explodir, porque você pode se controlar. Se tem alguém que eu posso controlar, é a mim mesmo, mais ninguém. Não posso controlar o outro. Eu posso estar lá trabalhando, uma pessoa chegar com um porrete e me dar na cabeça. Eu posso controlar a atitude dele? Não posso. Mas eu dar uma porretada na cabeça de alguém, isso eu posso controlar. Tenho vontade, mas não vou fazer. Isso eu posso controlar. A mim mesmo eu posso. O outro eu não posso. Agora, o planeta está no controle de Jesus. A gente não vai conseguir fazer com essa Terra o que a gente quer fazer com ela, né? Nem a nossa ambição, nem a nossa vaidade, nem o nosso orgulho, nós não vamos destruir esse mundo. Porque tem alguém no controle do mundo. Por isso que não tem sentido as ideias, como ele fala aqui, a crítica, as ideias ácidas, negativas, que nós espalhamos por aí e vivemos sobre elas, né? Ao invés de você ler o jornal com um monte de noticiário de porcaria pelo mundo, pega um livro, uma obra, vai ler um livro, uma obra, vai encher a mente, o sentimento de ideias positivas, né? Motivadoras, e pronto. Desde ver um programa televisivo que só mostra, né, o que tem de ruim no mundo, pega um filme bom, pega uma palestra, pega um seminário, pega um musical, coloca alguma coisa bela e fica olhando, você vai encher a sua alma de alegria. Você vai renovar suas disposições, suas energias e vai trabalhar sem saber o que está acontecendo lá no Oriente Médio. Porque adianta saber o que está acontecendo lá? Não adianta. E orar pela paz do mundo, isso sim. Todos os dias renovar as nossas orações pela paz do mundo. Isso vai ajudar, né? Deus não pode baixar a mão de um assassino que está com uma arma em punho para matar uma pessoa, mas eu posso fazer isso com a minha prece. Quando eu oro pelo bem no mundo, muitas vezes eu coloco a mão sobre a mão de uma arma de alguém e desvio o foco dela do outro que vai ser alvejado. Isso você pode fazer. A tua prece pode baixar a arma de alguém. Deus não interfere nas nossas dinâmicas sociais. Ele estimula o homem a trabalhar pelo homem, trabalhar pelo bem. Então a nossa oração pode, mas o nosso ódio, a nossa raiva, a nossa crítica, o nosso comentário infeliz, põe a mão sobre a arma e segura, dá sustento ainda para o outro atirar. Então, quando um crime é cometido do outro lado do mundo, nós não podemos dizer que nós não temos nada a ver com isso. Temos sim. Se nós vibramos mal, se nós comentamos o mal, se nós pensamos no mal, se nós falamos do mal, somos colaboradores de um crime que aconteceu do outro lado do mundo. Porque as vibrações se irradiam por toda parte. Temos que pensar, né? Ah, minha vida está difícil, e a de quem não está? Segundo os espíritos, na Terra não tem alma feliz aqui não. Todo mundo vive uma felicidade relativa. Livro dos Espíritos. A felicidade na Terra é relativa. É uma felicidade momentânea, de alguns episódios, de alguns momentos, ou de um bem-estar que não é ainda o desejável, mas é o que nós podemos ter. Mas a nossa confiança, o nosso otimismo, a nossa alegria pode potencializar essa condição. E essas são as almas felizes que nós temos na Terra. Aquelas pessoas muito felizes são pessoas que potencializam o bem-estar que experimentam. Não é porque não tem problema não. Se você viver na vida dela, você vai ver que ela tem problema. O Divaldo uma vez foi acho que num desses países da Europa. Chegando lá, ele foi acometido de uma dor no peito muito grande. E enquanto ele conversava com os seus anfitriões, ele pensava com ele mesmo: eu não vou conseguir fazer a palestra. Eu estou fraco, estou com dor, eu não vou conseguir falar. Conversou com Joana, nada. Aí foi para o quarto dele, lá do hotel. Conversou com o Dr. Bezerra. Aí o Dr. Bezerra disse: olha, vamos ver como é que fica, né?
Ou seja, vai lá para o seu compromisso. Eles precisam da mensagem, a dor é sua, a dor é um problema seu. Aí todo mundo vê ele sorrindo, né, abraçando, beijando todo mundo. Ah, esse cara não tem problema, é uma pessoa feliz, tranquila. Esse é o problema, acho. Né? E foi lá, quando ele chegou lá, o Dr. Bezerra disse a ele: muito bem, meu filho. Colocou a mão sobre o ombro dele e uma outra sobre o peito dele. E ele falou 3 horas seguidas, deixou a mensagem para todo mundo, voltou para o hotel e foi para o hospital. Foi ser atendido no hospital. Mas falou. 3 horas. Né? Imagina se você chegasse no hotel: ai, dói, eu não consigo, gemendo para lá. Quer dizer, a impressão que ele ia deixar sobre todo mundo, né? Aquela impressão de insegurança, de frustração, né? De quem desejaria vê-lo ali falando. Assisti também uma entrevista de uma pessoa que sobreviveu a um câncer muito grave nos Estados Unidos, é um empresário, e ele disse que o dia que ele recebeu a notícia, a sentença fatal que ele morreria em 30 dias, por aí mais ou menos, o médico dele, aquele dia ele tinha uma reunião de negócios com grandes empresários, onde a palavra dele manteria equilibrado um grande setor ali dos negócios que ele dirigia, que eu não me lembro o que era agora. E ele recebeu a notícia do médico dele que ele tinha no máximo 30 dias de vida. O médico falou para ele: o que o senhor pretende fazer? Ele: continuar até o último dia. O que eu vou fazer? Respirou profundamente, levantou, foi lá, fez a reunião, deixou todo mundo seguro, foi para casa, avisou a família e foi submeter-se a um tratamento. 15 anos depois, ele ainda estava vivo, a doença não havia se manifestado de maneira a levá-lo a um quadro terminal, e ele estava lutando com a doença e bem. E ele falou: se eu caio nesse momento, o que seria de todas aquelas pessoas, de todo aquele setor? E a insegurança ia gerar um caos. Então, se tem alguém que nós podemos controlar, esse alguém somos nós. Nós podemos nos controlar, gerando o bem à nossa volta, né? Gerando a paz à nossa volta. O nosso sacrifício, muitas vezes, ele é a moeda que nós damos para comprar a paz, a segurança, a tranquilidade e o bem-estar dos outros que estão conosco. O Chico falava sempre isso. O cristão chora escondido para atender os outros sorrindo. Isso quer dizer que muitas vezes ele chorou escondido. Quem achava que ele não tinha dor, não tinha problema, muitas vezes o Chico chorou escondido para atender os outros sorrindo. Masoquismo? Não. Dignidade, respeito. De repente o seu marido não lhe trata como você gostaria que ele lhe tratasse. A sua esposa, os seus filhos. No trabalho você não tem a satisfação como gostaria. Mas é uma escola, é um aprendizado muito grande. Nós estamos aprendendo. Quanta coisa nós aprendemos com na convivência com os outros. Nem por isso precisamos nos descontrolar, perdermos a nossa paz e transformarmos a nossa vida no inferno e a vida de quem está conosco também no verdadeiro inferno. Por descontrole, por pessimismo, por vaidade, né? De querermos que as coisas sejam como a gente gostaria que fosse. Como a criança que faz birra, né? Se atira no chão, esperneia porque quer aquilo que ela quer. Acabou, né? A vida, sabe o que a vida faz? O que muitos pais fazem. Quando a criança se atira ao chão e começa a espernear, o pai e a mãe continuam indo embora. E aqui, ela fica lá. Quando ela percebe que está ficando para trás, ela levanta e corre atrás. A vida faz isso com a gente. A vida não para a gente espernear, para a gente fazer birra. Ela prossegue o seu caminho. Se a gente quiser ir atrás, a gente vai. Se a gente quiser ficar parado lá, sentado no chão, chorando sozinho, a gente pode ficar. Então, né? Jesus falou: Deus é Deus de vivos e não de mortos, né? Nós precisamos reativar a vida que existe em nós. A alegria de viver, a despeito de qualquer coisa que possa estar nos acontecendo. Ninguém está dizendo que quando dói não pode chorar. Pode. Mas chora andando, né? Chora trabalhando, chora servindo. Não pode chorar sentado, sem fazer nada, com o braço cruzado, né? Aí é autopiedade. Respeitar e ao mesmo tempo conduzir o corpo com moderação em quaisquer eventos.
poupando a promiscuidade, bem como os relacionamentos sexuais e afetivos perturbadores, hoje muito em voga. Cuidado com o corpo, né? Nem tudo que se veicula é algo que a gente deve fazer. E nem tudo que a gente acha que vai dar prazer pra gente vai dar coisa nenhuma. Vai dar frustração, peso de consciência e amargura depois. Cada um deve sentir aquilo que pode e deve fazer. Para isso, em tudo e em qualquer situação, o amor deve vir acima de tudo. Na sexualidade não é diferente. Quando o sexo escapa do amor, não faz bem, faz mal. Aventuras são atestados de insanidade. Passamos atestado de insanidade quando entramos em aventuras, por aí nos perdendo. Então é preciso que a gente recomponha-se, né? Em qualquer coisa que nós façamos nessa vida, o amor deve vir em primeiro lugar. É por amor que eu estou fazendo? Se não for, melhor não fazer, porque vai trazer frustração, né? Eu me lembro na mocidade uma vez, um dos meninos, nós estávamos conversando sobre sexualidade, e ele falou assim, olha, e é verdade, tio, ele tem lá uns 20 e poucos anos, teve um tempo aí que eu fui levado pelos amigos, a gente saía por aí com umas meninas aí, meio da vida aí e tal, né? Eu falei, mas todo mundo é da vida, né? Se está encarnado é da vida, né? Não sei o que fala, da vida. E aí, sabe, quando a gente terminava a relação, dá vontade de colocá-la no vaso sanitário e dar descarga para ir embora. Eu falei, pois é. Tudo que não tem amor, tudo que não tem afeto, tudo que não tem sentimento, não faz bem. O exercício só fisiológico não traz a ninguém bem-estar nenhuma. Qualquer coisa que nós façamos, em qualquer âmbito que seja, o amor tem que ser a tônica, né? Senão, eu me lembro da benfeitora, uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu vou embora dessa casa porque não tem mais oportunidade para eu fazer as coisas que eu quero fazer aqui. Eu falei, por que você está dizendo isso? Porque vocês não me deixam, eu já aprendi tudo que tinha que aprender, agora eu quero fazer uma coisa diferente. A benfeitora estava conosco e disse assim, Maria Dolores, se você acha que já aprendeu tudo tecnicamente a respeito do que você tem que fazer, agora faça com amor. Atinja a excelência do sentimento naquilo que você faz. E olha, meu amigo ou minha amiga, disse ela, nessa vida eu duvido que você consiga atingir o índice ideal disso que você está acabando de falar. O que nós queremos? Né? A frustração é muito própria de quem não está fazendo direito ainda, não está fazendo por amor. Se não tem amor, não está bom. Uma pessoa que faça alguma coisa por amor, ela faz aquilo a vida inteira, tranquilamente, serve sem se agastar com aquilo. Mas quando não é por amor, a gente está querendo sempre mudar, porque quer fruir, né? Quer absorver da coisa alguma coisa que não sabe o que é. Que é a coisa da coisa, mas a coisa não existe. Aí não consegue achar nada, porque a coisa não tem, que é a coisa da coisa, cadê a coisa? Mas não sei, eu estou sentindo uma coisa aqui dentro. Então, meu filho, troca isso por amor. Coisa não leva ninguém a lugar nenhum. Troca essa coisa que você está sentindo por amor. Isso é insegurança, insatisfação, insubordinação. A gente precisa subordinar-se a Jesus. Quando você se subordina a um trabalho metódico, regular, ideal, dentro do trabalho que você está desenvolvendo profissionalmente, espiritualmente, você está submetendo a Jesus. Não é ao dirigente da casa, nem a ninguém, ao seu patrão. Você está se submetendo a Jesus. Cumprir o seu dever, o meu dever no meu trabalho, é submeter-se a Jesus e não ao meu patrão. Submeter-se a uma atividade numa casa espírita, dentro de uma liderança, dentro de um equilíbrio, eu não estou me submetendo à pessoa que dirige o trabalho. Estou me submetendo a Jesus que me permitiu estar ali. Porque não foi o dirigente que me conduziu ali, foi Jesus. Ele é o governador da terra. Então, se eu estou fazendo com amor, certamente vou fazer bem feito e nunca vou me cansar do que eu estou fazendo. Se está sentindo tédio, porque não está fazendo com amor. Aí disse a benfeitora, então já que você disse que se tornou expert, agora faça com amor. Atinja a excelência desse sentimento. E eu duvido que em uma vida você consiga isso. Olha os nossos equívocos. Duvido que em uma vida você consiga isso. Está sentindo tédio? Virou marasmo, virou rotina? Renova o teu sentimento. Renovemos o meu sentimento. É o sentimento que está equivocado, não é a tarefa. Então, ilusoriamente, quem pensa assim, como diz o caipira, dá tiro no pé, né? Ou a gente faz por amor, atinge a excelência, né, desse sentimento, ou não estamos fazendo direito. Então é fazer com
Sentimento. E aí a gente nunca vai se cansar. Ai, de novo naquela tarefa? Não está fazendo por amor. Quando está fazendo por amor, fala, graças a Deus chegou a hora de fazer a tarefa. Que bom que chegou a hora de eu ir lá fazer a minha tarefa. Que bom que chegou a hora de eu ir para o meu trabalho, né? Eu tenho um amigo que ele disse que não quer se aposentar nunca do serviço. Só quando empurrarem ele compulsoriamente para a aposentadoria. Porque ele não quer. Ele falou, eu amo o que eu faço. Eu quero continuar contribuindo. O outro tem 15 anos de serviço, fala, quando que chega a aposentadoria? É logo. Falei, eu estou com 37 e não aposentei ainda. É logo. 15 anos e já quer aposentar. Ou faz por amor, atingindo a excelência do sentimento, ou frustração à vista. Nada feito. Toda frustração é muito própria de quem não está fazendo por amor. E lembra, qualquer tarefa nessa vida, seja no lar, seja no trabalho, seja na religiosidade, nós estamos subordinados a Jesus e não ao nosso patrão, à nossa esposa, ao nosso marido, ao dirigente da casa espírita, ao dirigente dessa ou daquela religião. Estamos subordinados a Jesus que nos permitiu estar lá, naquela tarefa, fazendo o que nós estamos fazendo. Estamos, né? Gente que já mudou de faculdade 8 vezes, né? Curso no primeiro ano larga, curso no primeiro ano larga, curso no primeiro ano larga, curso no primeiro ano larga. O problema é a faculdade? Não. Preciso verificar os meus sentimentos. Sabe por que a gente abandona no primeiro ano? Porque percebe os compromissos que aquela profissão vai dar. Opa, quero não. Passa para outra. Opa, quero não. Pula para outra e vai. Entendeu? A frustração é essa. Não queremos o compromisso. Não queremos a excelência do sentimento, o amor, né? Que bom que essa profissão, seja qual for, que seja contar parafuso. O parafuso vai ser colocado em uma máquina que vai gerar um benefício, que vai fazer... Não importa. Tem que ser por amor. A pessoa, quando corta o legume ali no dia da sopa, né? Muitas vezes ela não sabe para que panela, para o prato de quem aquilo vai. Quando faz a sopinha, né? Está ali cortando o legume, está aí fazendo a sopa. Não sabe para qual panela vai aquilo, para qual mesa, de qual lar vai aquela sopinha. Mas faz com amor, porque sabe que um irmão vai se beneficiar daquela sopa, né? Faz com amor. Uma vez perguntaram a Ana Jaici, né? Perguntaram a ela lá no Caminho da Esperança, eu estava lá ainda. Como é que a gente faz a sopa, Ana? Ela disse assim, do jeito que você faz na sua casa para dar para os seus familiares. Da mesma forma. Aqui não é diferente. O que você colocaria na sua sopa para dar para a sua família? Você colocaria tomate podre, abóbora podre, coisa estragada, você colocaria na sopa para os seus filhos, para o seu marido? Então, não coloque aqui também. Tudo que você faria na tua casa para dar para a tua família, faz aqui. A medida é a mesma. Né? A não ser que a pessoa esteja com bastante raiva da família, né? No contrário, vai fazer sempre o melhor, né? De repente a sogra está lá, né? O sogro, sei lá, o cunhado, a pessoa fala, vou fazer aquela sopa para ela. Né? Taca sal à vontade. Davi, para eu tomar uma caixa d'água de água, né? Aconteceu um negócio, não faz muito tempo. A gente recolhia os legumes, a sopa, né? Sábado lá no Combo. E tinha uma pessoa esperando. E toda vez que a gente chegava, ele pegava os legumes, estava estragado, estava isso aqui, não dava. E um belo dia eu queimei com ele. Eu falei isso daí, falei para ele, o senhor faz sopa na sua casa? Faço. O senhor coloca esses legumes estragados, podres? Não. Então, na nossa casa também não faz isso. Se o senhor não quiser dar, não precisa. Podre não, né? Foi ser. Não, aí tá certo. Tem hora que a gente tem que chamar a pessoa para a razão, né? Muito bem. A Joana coloca ainda como forma de preservar a saúde, né, no programa de saúde, recorrer à oração. A prece é um intercâmbio sublime com Deus. Quando a gente ora, a gente cria uma ligação com Deus, que nenhum outro estado de alma pode nos fornecer, né? Porque nós podemos estar muito alegres, mas por uma coisa exterior que aconteceu, por alguma vontade da gente que foi atendida,
alguma coisa que a gente ganhou, um dinheiro, alguma coisa. Então a gente fica muito alegre, né? Não é feliz, fica alegre. Olha lá, fulano está em sintonia com Deus, está alegre. Está alegre nada, está com Deus nada, está porque ganhou o negócio lá, né? Mas a oração não, a oração coloca a gente em sintonia com Deus. Então a oração é um hábito, deve se tornar para nós um hábito, um bom hábito. Meditar em silêncio, coisa que a gente não gosta de fazer. Entrar para dentro de si mesmo, né? Sentar num lugar tranquilo, sair do barulho e observar-se. Verificar com que sentimentos a gente está se relacionando, né? É muito natural. Você observar todo dia, falar, gente, quais são os sentimentos que eu estou manifestando? No meu trabalho, como é que eu reajo com os meus colegas? O que sai de mim? Qual sentimento sai de mim? A gente vai perceber quais são os sentimentos padrões que a gente está transitando e vai conseguir trabalhá-los. Preservar a paz, que eu acabei de falar agora, né? Onde a gente estiver, colaborar com a paz do lugar e não criar empecilhos ou dificuldades que gerem transtornos, intranquilidade, né? No meu trabalho tem muito isso, pessoas que trabalham na rua e chegam na repartição, no serviço, trazendo todos os noticiários. O pessoal até tem um hábito lá, tem um lá que eles chamam o repórter do inferno, porque ele passa por ali, tudo quanto é coisa ruim que ele escuta na cidade, ele traz lá para a repartição, e às vezes a gente tá cheio de ocupação e ele chega falando já. Olha, fulano bateu não sei no que, quebrou a perna dele estava virada assim, eu tinha um osso para fora e não sei o que. Meu Deus do céu, essa criatura não fala nada que se aproveite. Roda para essa cidade inteira, então tudo que tem de ruim ele coleta e traz. Como é que a gente vai preservar a paz do ambiente fazendo isso, né? Não pode, não deve, né? A verdadeira saúde abrange a serenidade íntima, o equilíbrio emocional, as aspirações estéticas, artísticas, culturais, religiosas. A gente precisa, ao invés de procurar as coisas deturpadas da internet, das literaturas chulas, das conversas ruins, procurar o quê? As coisas belas, artísticas, culturais, religiosas. Ler livros bons, que consigam montar na nossa mente quadros positivos, elevados. Apreciar a arte, apreciar a música. Tem gente que se tiver um canteiro de flores que alguém plantou no lugar onde ele tinha hábito de passar, ele passa sobre o canteiro florido e não vê que tem um canteiro de flores, aí passa por cima do canteiro, mas aqui não tinha nada, não tinha, mas tem, criatura. Se você não enxerga o caminho que passa, vai enxergar a vida, os desafios da vida, os caminhos que precisa ter para poder resolver os seus problemas. A gente passa em cima do canteiro de flor, atropela tudo, né? Não vê uma criança. Esse dia perguntaram, né, por que as crianças gostam tanto de mim? Porque eu gosto delas. É muito simples. Eu gosto de crianças, eu me aproximo delas, eu gosto da criança. E a criança gosta de mim também. Agora, passa perto do meu criança. A criança arregala o olhinho, ó. Né? Tem gente que passa perto e rosna, né? A criança, ó, foge. Eu pesco uma criança, um nenenzinho, onde ele estiver, longe assim. Eu adoro criança, eu gosto de me aproximar, gosto da criança. Então eles sentem isso, não sou especial. Não sou diferente de ninguém, não sou especial. A criança, ela gosta disso, ela sente que você tem carinho por ela, que você tem apreço, ela capta isso. Então, como é que a gente vai querer enxergar coisas belas na vida se a gente não vê as coisas boas, as coisas belas, as coisas simples, né? A benfeitora sempre fala que as belezas que vão trazer paz para a gente estão na simplicidade. À nossa volta, não precisa ir longe, está aí do lado, né? Você planta um jardim na sua casa, o jardim florir, enche de flores, cai as flores, nasce flor de novo, cai a flor. Nunca viu a flor do jardim que plantou. Não tem tempo para olhar. As visitas vêm, a gente não vê. Porque não está prestando atenção. Né? Músicas saudáveis, né? Se apreciar o canto. Mas não essa poluição que se criou hoje, né? Sonora, que leva a sensualidade, a angústia. De repente tem música que se você ouvir ela, você termina nela, você está depressivo. Pode escutar a música e está depressivo. Né? Tem uma outra que você está com vontade de matar alguém, trair a mulher, trair o esposo, outra fazer alguma coisa. Então escolher, né, as produções artísticas belas, né? Se apaixonar pela música. Eu não sei tocar nada, aprende. Você não tem vontade de tocar um instrumento? Aprenda.
A música abre na mente da gente um horizonte que a gente não desconhecia antes dela. Apreciar quadros, apreciar a beleza. A natureza tem quadros belíssimos, né? Se a gente quiser. Outro dia, a última vez que o Dr. Luiz Carlos veio aqui, que ele veio com a esposa, ela parou aqui na frente dessas bananeiras e ela ficou assim, eu percebi que ela se emocionou olhando as bananeiras ali, né? Aquelas bananeirinhas. Eu olhei para a bananeira e falei, é muito bonita, mas... né? E ela falou, olha bem, você viu? E eu olhei e falei, realmente. Eu nunca tinha visto as bananeiras como ela estava vendo. Quando eu as vi que eles plantaram, elas desse tamanho assim, olha o tamanho que elas estão e as folhas exuberantes, parece um leque, né? Parece um leque, a natureza faz um leque. A gente tem um trabalho danado para fazer um leque, a natureza faz um belíssimo ali, né? Olha lá, é um leque. Mas a gente não tem esse olhar, como é que a gente vai, né, manter a paz íntima? Que jeito? Não tem jeito, não consegue. Pode-se estar pleno, embora com algumas dificuldades, até mesmo orgânica, né? Assim, pensar bem é o primeiro item do programa de saúde, a fim de que as palavras na conversação não corrompam os costumes. Então, tudo começa pelo pensamento, né? A gente precisa corrigir o jeito de pensar. Quem pensa mal da vida dos outros e da sua, dificilmente vai atingir equilíbrio e paz. Quem suspeita sempre mal de tudo, é digno de suspeição. É alguém que está manifestando a sua própria imperfeição. Por isso asseverou Jesus a olharmos a todos com amor, com respeito, com dignidade. Porque ele que conhecia as almas não as acusou de nada. Quando a mulher equivocada aproximou-se dele, imaginando que ele fosse condená-la, ele diz, eu não te condeno. Mas vá e não peques mais, porque coisa muito pior pode te acontecer. É assim que Jesus fazia e é assim que ele faz, convidando-nos a corrigir a direção do pensamento e do sentimento. Pensar bem, sentir bem, é estabelecer uma coluna mestra, uma viga potente para suportar o edifício de nossas construções emocionais, espirituais, materiais. Pode ser que estejamos enfrentando um problema que acreditamos estar sendo batidos nas últimas trincheiras da nossa resistência. Não nos esqueçamos, Deus tem sempre uma solução para nós, desde que intimamente compreendamos a necessidade momentânea da prova. Tudo passa, tudo fica para trás. A nossa dor um dia será uma vaga lembrança, que teremos dificuldade em captar as suas nuances. Assim, agradeçamos a Deus em sua bondade, pelo cadinho de felicidade e pela farta plantação de paz. A família, o trabalho, a religiosidade são construtoras de felicidade, permitindo-nos a sublimação através das forças do coração, onde o amor deverá prevalecer para sempre. Obrigado, Senhor. Assim seja.